Momento onde nós precisamos estar bastante sensíveis para repartir aquilo que está no nosso coração, que vai fazendo cada vez mais sentido quando nós entendemos não só a emoção que essa data ela resgata dentro de nós, mas a revelação que esse momento ele tem o poder de profundamente trazer para nós, para os nossos corações. Porque é um momento onde nós falamos muito do amor de Deus. E na verdade, tudo sempre vai estar relacionado com o amor de Deus. Sempre. Nós estamos aqui nesse lugar reunidos, nós fazemos todos os nossos sacrifícios de fé por amor. A gente pode tentar por esforço humano, ou talvez por saber que aquilo seria importante ou certo a ser feito, mas isso não permaneceria. A única coisa que faz com que essa experiência nossa com Deus, ela tenha total relevância e espaço nas nossas vidas, é quando o amor de Deus, ele é revelado aos nossos corações. Bom, e esse é o momento onde nós podemos falar muito sobre isso. A parte do panetone, das lembranças de família, o Natal, então, ele é a comemoração do nascimento de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 23, diz o seguinte: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, segundo esse texto, a gente pode dizer que o Natal, ele é Emanuel, que traduzido é Deus presente, é Deus conosco nas nossas vidas. Então, se a revelação de Natal também para nós, para cada um de nós, pode ser entender essa verdade, que Deus, ele é conosco agora, que Deus é presente nas nossas vidas, isso pode despertar em nós um desejo. Que talvez, quando a gente falou aqui nessa apresentação, que o tema foi o maior presente, e a gente chega então, de novo nessa palavra presente, mas como o Senhor, o Deus Emanuel, um Deus que ele é conosco, um Deus que é presente. Eu creio que nessa hora, nesse momento, o que mais vai importar para nós é nós encontrarmos o Senhor ao nosso lado, nós termos a revelação de quem Ele é, e isso ser para nós o maior presente, Ele presente. Mas nós só podemos entender isso, ou nós só podemos, na verdade, conhecer alguém dessa forma, quando nós nos aproximamos dessa pessoa. E eu creio que o Natal também, ele traz para nós esse desafio, de nós, de repente, enxergarmos tudo isso, de mais uma vez nós sermos visitados por esses textos, essas revelações da palavra, e nós mais uma vez sermos despertados para nos aproximarmos do Senhor. Mesmo que você já ouviu falar bastante a respeito de alguém, e acha que você conhece esse alguém, ou essa pessoa, é só quando você começa a conviver diariamente com essa pessoa, só quando você começa a ter cada vez mais experiências com essa pessoa, é que você de fato vai poder sentir a presença dela e conhecê-la em detalhes. Isso só acontece quando nós nos aproximamos de alguém. Por exemplo, tem coisas que você nem imagina
que aconteceram com a pessoa que está ao seu lado agora. Talvez você olhe para as pessoas que estão hoje aqui com você, sentadas pertinho ou sentadas um pouco mais longe, mas por você não conviver com essas pessoas, não ter comido 1 quilo de sal com elas, você nem imagina as coisas, na verdade, que ela já viveu. Então, na verdade, a gente conhecer de fato alguém fala de nós convivermos. Mas para nós convivermos, nós vamos precisar nos aproximar. Por exemplo, a gente teve aqui o nosso vovô Miller. O Miller não está aqui agora, né? Deve estar ali se recompondo. Estava em bicas, né? Suando que nem um vovô. Mas o Miller, por exemplo, eu não sei se você sabia, por que ele chama Miller? De família? Shopping Miller? O Miller, na verdade, quando criança, ele gostava tanto de milho, que os seus amigos passaram e a sua família chamar ele de Milho. E ficou milho, 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 milho e virou Miller. Gente, é inacreditável, mas a empresa do Miller chama Miller hoje. Ele trouxe para o nome dele. Agora, como você, na verdade, sabe... Chegou o milho? Não, chegou o Miller, ali no fundo. Como nós, então, vamos conhecer detalhes das vidas das pessoas se nós, na verdade, só sabemos que elas existem, que elas são reais, mas a gente não tem nenhum tipo de proximidade com elas? Uma outra coisa que eu acho que você não sabe, Paulo Carnaúba, Paulinho. Quem aqui imagina que um dia ele já se apresentou dançando e imitando o grupo Menudo? É verdade ou não é? É verdade. Quem você era? O Robbie? O Rei? O Charles. O Charles tinha o cabelo enroladinho, né? Você sabia, né, Ju? Mas por que a Ju sabia? Quantas coisas, na verdade, que são reveladas para nós quando nós passamos a conviver, então, com alguém. Quando nós passamos a, dia após dia, gastar o nosso tempo com essa pessoa. Olha, a Bíblia, ela vai falando muito a respeito de Jesus, e nós temos muitas informações. Você lendo um evangelho após o outro, você vai tendo uma revelação de Jesus, você vai tendo uma revelação da Bíblia, da palavra de Deus. Mas, cá para nós, a gente sabe que existe uma limitação entre aquilo que a gente passa a ler, a entender e até mesmo a acreditar, de quando nós passamos de um nível de conhecimento que seria só aquilo que a gente ouve falar e acredita, e a gente passa para um segundo nível de conhecimento, que é um nível de nós experimentarmos, de nós termos uma revelação. Porque existem dois tipos de conhecimento. Um é um conhecimento que ele é comunicado, que nós aprendemos a partir de alguém, a partir da própria figura do Senhor. E outro é quando nós temos um conhecimento que passa a ser de uma forma íntima, revelada para nós. Olha o que Jesus trouxe em Mateus capítulo 16, foi cantado nessa noite. Aqui, no contexto, Jesus estava andando com seus discípulos já tinha mais de um ano, talvez já fazia 1 ano e meio que Jesus estava andando com seus discípulos, ou o contrário, seus discípulos estavam andando com ele. E Jesus, ele olha para eles nesse momento e faz duas perguntas. A primeira pergunta está no versículo 11, se eu não me engano. Capítulo 16, versículo 11. Eu não sei se vocês têm aí, acho que sim. Mas esse texto, esse versículo, na verdade, Jesus, ele então olha para os seus discípulos e fala: quem as pessoas
quem os homens que vocês conhecem, quem a sociedade, ou talvez o que a mídia hoje está falando de mim, quem eu sou, para essas pessoas que vocês conhecem. Imediatamente, eles, sabendo essa pergunta de Jesus, o que ela se referia, qual era o nível de conhecimento que ele estava aqui investigando, eles respondem mais ou menos talvez aquilo que hoje para nós seria as manchetes, as notícias daquelas pessoas que passam a ter uma experiência com Deus. E eles dizem, olha, dizem por aí que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, outros que você é mais um profeta. E Jesus deixa que eles esgotem tudo aquilo que eles tinham ouvido a falar sobre ele. Porque existia uma primeira razão para Jesus fazer essa pergunta para os seus discípulos. Eu creio que Jesus, ele queria nesse momento aqui tirar todo, talvez, conhecimento que aquelas pessoas haviam aprendido, adquirido, todo conhecimento que havia sido trazido para elas, mas através das outras pessoas. Jesus, talvez, nesse momento, estava querendo com que aquelas pessoas que estavam próximos a ele passassem a conhecê-lo por uma experiência que seria única, uma experiência que seria somente deles. Porque muitas vezes nós estamos até nesse ambiente de igreja, nós estamos ouvindo a respeito de Jesus, ainda mais num momento como esse, a respeito do Natal e de tudo que envolve, mas são tantas coisas que já entraram no nosso coração, tanto conhecimento que está ali acumulado, que muitas vezes eles são referência de coisas que nós ouvimos falar e nem são experiências nossas. Por que eu estou querendo tocar nesse ponto nessa noite? Porque existe uma proposta que Jesus, ele traz para nós, e eu vejo que nesse momento de Natal, é esse grande momento dessa revelação, de nós entendermos o Deus Emanuel, que está próximo a nós. Ele nasceu nesse momento, para que a gente possa olhar para Ele, e talvez permitir com que as nossas coisas a respeito dEle sejam comunicadas de novo, mas agora somente por Ele. A gente teve uma experiência muito dentro desse ponto, quando nós chegamos ali para a nossa missão na Itália, porque nós conhecemos de repente um país, uma cidade, pessoas que elas conheciam muito a respeito de Deus, muito a respeito da história de Jesus, muito a respeito do Natal. É um país onde a informação sobre Jesus, ela é também histórica, eles conseguem localizar na história tudo aquilo que aconteceu, as reformas que aconteceram. É um povo que conhece todo esse conteúdo que está disponível para nós também. Só que era incrível como a gente percebia que apesar deles conhecerem, terem contato com toda a informação a respeito de Jesus, não existia uma proximidade, não existia alguém conhecido por eles. E foi uma das experiências que marcou a nossa ida para lá, o início de toda a nossa aventura como missionários naquela terra, quando de uma forma bastante simples nós comunicamos uma experiência nossa, mas que naquele momento iniciou-se uma experiência pessoal de uma outra pessoa. Quando nós testemunhamos a respeito do amor de Deus e como Ele constrangeu o nosso coração um dia, e como nós nos entregamos a Ele, como nós estávamos vivendo para Ele. Mas essa era uma experiência nossa. E muitas vezes nós estamos ouvindo histórias de outras pessoas, nós estamos talvez participando de tudo aquilo que diz respeito à igreja, nós estamos
participando dos cultos, das nossas reuniões, todos os domingos, às 6 horas da tarde, nós estamos participando das nossas reuniões nas casas, nos lives. Nós também, quando a gente acorda cedo, participa até do devocional às 7 horas da manhã. Eu não sei se você sabia, a gente tem um devocional que acontece às 7 horas da manhã, todos os dias, no Instagram Sabaoth Devocional Brasil. Até isso, a gente participa. E quando a gente começa a caminhar um pouco mais, a gente até se envolve com a igreja, com as tarefas da igreja. De repente, a gente está servindo no ministério infantil. Ei! De repente, a gente está servindo ali na recepção. A gente entra na equipe, hora que todo mundo vai embora, as luzes se apagam, tem uma equipe que faz a limpeza aqui da igreja, né? Pelo menos dá uma ajeitada. A gente vai entrando nessas equipes, fazendo parte de tudo isso. Já a gente está tocando no louvor, está ali cantando, aleluia. De repente a gente está servindo ali na mídia, naquela mesa ali que tem um ar-condicionado só para eles, cadeiras estofadas, por isso que eles não saem dali. Mas qual é o perigo disso? O perigo é quando nós estamos fazendo a coisa certa, tudo certo, entregando algo que realmente nos custe, porque vamos falar a verdade, vamos tocar no outro ponto aqui, sol lá fora, né? Agora a gente começa a ver também mais um sacrifício que nós faremos pelo Senhor, né? Não vou na praia, não. Daí imagina, né? Fala, não, eu vou mais cedo para chegar na igreja, eu vou sair às 7 da manhã. Só que teus filhos acordam às 10. Então, assim, você monta toda a estrutura, pega um trânsito e tal, e você chega lá na praia, meio-dia. E daí você já chega olhando para o relógio, né? Deus, né? Vou ter que voltar. E eu estou na escala, eu estou na música. Então, se o culto começa às 6, o pessoal da música chega às 4:30. Para você que está pensando em entrar no ministério, é mais um sacrifício. Então, na verdade, a gente vai enxergando tantas coisas que compõem essa nossa experiência com Deus, não só nós sabermos a respeito dessa verdade, do seu amor, daquilo que Ele pode fazer por nós, mas, na prática, tudo isso seria muito penoso para nós, muito difícil de nós sustentarmos, de nós continuarmos, se nós estivéssemos, ou se nós estamos, vivendo na presença de Deus, vivendo aquilo que Ele tem chamado a nossa atenção para nós fazermos ou escolhermos. Eu talvez arrisco um pouco mais nesse argumento, eu acho que seria impossível para nós vivermos a proposta que Deus tem para cada um de nós, se nós basearmos tudo isso naquilo que nós estamos ouvindo das outras pessoas, e que não é mentira, é verdade. Porque a gente de repente ouve o testemunho de alguém e a gente sabe que aquilo é verdade. Mas o que Jesus, eu vejo, ele começa a provocar aqui então, nos seus próprios discípulos, fazendo essa primeira pergunta, que era aberta, o que dizem que eu sou, o que eles estão falando. Mas quando essas pessoas, os seus discípulos falam e respondem o que os outros falaram a respeito de Jesus, ou estavam falando, e aquilo estava presente para eles, Jesus faz a segunda pergunta, e a segunda pergunta foi muito mais difícil.
para ser respondida, porque essa segunda pergunta, apenas um discípulo teve a coragem de fazer. A segunda pergunta que Jesus faz é: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? A gente percebe um silêncio no primeiro momento, a impressão que a gente tem, eles ficam sem fala, exceto Pedro, que diz: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E imediatamente Jesus olha para Pedro e diz: você, por isso, é muito abençoado, porque ninguém te comunicou isso. Essa revelação a respeito de Jesus, olhando para os seus olhos, falando quem Ele é muito pessoal. Eu vejo que é por isso também que Jesus fala isso para Pedro. Ninguém comunicou isso para você. Essa conversa nossa agora, ela está num nível muito pessoal. Você não consegue olhar para Jesus e responder uma palavra direta para Ele que está no seu coração, se não existir um encontro pessoal para isso acontecer. E eu vejo que é o que acontece aqui com Pedro. Pedro, ele tem coragem de olhar para Jesus e liberar para Jesus uma revelação que ele tinha a respeito da sua presença. E Jesus fala assim para Pedro: esse conhecimento ele não foi revelado por ninguém. Esse conhecimento ele foi revelado para você, por meu Pai. E ele continua: Pedro, sobre esse conhecimento então que foi revelado, eu construirei a minha igreja. Amém? Então, esse é o motivo. O Senhor, Ele está querendo construir a sua igreja. Isso sempre foi assim. Com pessoas que o conhecem. Pessoas que passam a desejar a sua presença, que passam a ter interesse por quem Ele é, a gastar as suas vidas não apenas o servindo, mas estando prostrado diante dEle, com o seu coração aberto, com a sua atenção aberta. Então, o que é esse conhecimento revelado? É quando algo explode dentro de você. Agora você sabe porque uma bomba de amor explodiu dentro de você, que existe uma pessoa ali que te ama. Mas é só convivendo, é só se aproximando para esse momento realmente acontecer nas nossas vidas. E às vezes a gente é um pouco nostálgico conversando com aqueles irmãos que já conhecem o Senhor há bastante tempo, tiveram as suas experiências na sua juventude, e é muito legal porque elas são muito parecidas. Existiu um momento na vida de muitos de nós que estamos aqui hoje reunidos, onde essa bomba de amor explodiu dentro dos nossos corações. Mas você sabe que não foi porque alguém te falou a respeito de Jesus. Aquilo foi só o início. Foi só você, de repente, conhecer que existia um Deus ou um Pai, um Mestre que te amava, mas você decidiu se aproximar da presença dEle. Mas essas experiências todas que aconteceram com a maioria de nós, elas marcaram tanto as nossas vidas, que fizeram com que todas as decisões subsequentes a essa bomba de amor que explodiu dentro de nós, elas fossem fáceis. Às vezes a gente olha algumas pessoas na igreja servindo e não vou falar o nome, né, para a pessoa não ficar constrangida, mas teve um irmão que ficou ontem à noite, ficou hoje aqui de manhã até quase 3 horas da tarde montando essa iluminação nova. E daí a gente, quando vê isso, a gente fica um pouco preocupado. Meu Deus, né? Esse irmão nem almoçou. Acho que ele nunca mais volta.
Mas eu me lembro quando essa bomba de amor explodiu dentro do meu coração, eu rapidamente, a igreja era muito pequena, né? Aquela falta, né? E eu rapidamente entrei para o louvor, e o nosso grupinho ali, né, jovens que estavam nesse lugar, do ministério de música, foi algo tão forte que aconteceu conosco, ao mesmo tempo que a nossa vida era absolutamente a igreja. Eu tinha 17 para 18 anos. A gente chegava no sábado na igreja para ensaiar para o domingo, a gente chegava às 2 da tarde. Isso porque a gente trabalhava sábado de manhã, senão a gente chegava mais cedo. E a gente ficava até a noite, quase a noite. Porque a gente precisava ir tomar banho para ir para a reunião de jovens. Domingo era a mesma coisa. Na segunda-feira, a gente... Oi? Sábado à noite, quando acabava essa nossa reunião dos jovens, a gente procurava uma vigília. Eu lembro que... Eu não sei se eu devo falar isso, mas eu vou falar. Mas antes de me converter, eu tinha uma turminha de amigos que a gente saía sexta e sábado à noite para ficar procurando festa. Nessa época era assim, né? Não sei quem é dessa época. Daí sempre tinha uma festa numa garagem, alguma coisa, e você podia entrar, né? Eu lembro que a gente entrava, ficava procurando festa, tal, né? Uma vez eu achei uma festa dentro da igreja católica, perto de casa. Não vou contar essa história que é muito longa, mas eu ficava procurando festa. Quando a gente se converteu, e a gente teve essa experiência com o Senhor, a gente saía da reunião de jovens e a gente não saía mais procurando festa, a gente saía procurando vigília. A gente caçava a vigília. A gente chegava todo sábado, tarde da noite em casa, porque a gente ficava lá orando, buscando a presença do Senhor. E assim, nunca foi pesado isso para nós. Ficar na igreja, fazer as coisas que Deus nos chamava a fazer, as escolhas que nós fizemos na vida, nunca isso foi pesado para nós. Nunca. Mas essas coisas todas que Deus, então, Ele vai nos desafiando, nos chamando a fazer, quero voltar nesse ponto, se para nós for algo que diz respeito à experiência das pessoas que estão nos chamando para este lugar, ou até mesmo dos nossos pais, não vai ser suficiente. Porque as entregas que Deus, Ele aponta para nós que elas são necessárias nas nossas vidas, elas só poderão ser encaradas, vividas e feitas se existir amor. A Bíblia fala que Deus é espírito e os verdadeiros adoradores somente o adorarão em espírito e em verdade, mas a Bíblia também fala que Deus, Ele é amor. E da mesma forma, nós só podemos nos relacionar com Ele, nos aproximar e viver as nossas vidas com Ele, se nós, em algum dia das nossas vidas, tivermos pelo menos uma experiência com esse amor, uma bomba explodindo dentro de nós, para que todas essas coisas, elas sejam possíveis serem vividas, porque existe um amor que nos atrai. Então não é aquilo que nós fazemos que vai nos aproximar de Deus, mas na verdade nós vamos fazendo as coisas para o Senhor, por quê? Porque a gente está apaixonado pela sua presença, e aquilo passa a fazer para nós parte da nossa história, parte da nossa vida. É o que a Bíblia chama a atenção de uma igreja, que até o pastor Diego ministrou na semana passada, a respeito do primeiro amor. Esse texto está em Apocalipse capítulo 2, que fala sobre nós voltarmos a esse primeiro amor. Eu quero ler rapidinho com vocês para a gente poder terminar nessa noite. Diz assim: conheço as suas obras, eu conheço o seu trabalho. Era o Senhor falando para uma igreja.
Eu conheço o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado, suportado sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido. Mas contra vocês existe um confronto aqui do Senhor com essa igreja. Contra vocês, porém, eu tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no início. Essas palavras, elas foram para uma igreja que havia se afastado, então, desse lugar, que eu estou querendo encontrar junto com você nessa noite. Esse lugar onde o amor do Senhor, ele nos constrange. O Senhor, ele vai falando aqui para essa igreja, apesar de todas as coisas que estavam acontecendo ali naquelas reuniões que o Senhor conhecia, a coisa mais importante que Deus estava buscando, e ele era totalmente interessado, era que aquelas pessoas, que aquela igreja o amasse de todo o seu coração, e que elas voltassem para este primeiro amor. Nós talvez podemos olhar para esse texto, nós falamos um pouco sobre isso no live, nessa semana que passou. A gente pode achar que o padrão, talvez seria nós ficarmos então voltando neste ponto do primeiro amor, porque Jesus fala sobre isso para essa igreja, para ela voltar para esse primeiro amor, mas uma coisa também fica clara com esse texto. Nós entendemos que essa foi uma advertência a respeito de uma quebra de relacionamento puro e genuíno de amor que aconteceu entre essa igreja e o Senhor. E Deus chama a atenção daquele povo que eles precisariam voltar para este lugar. A proposta, então, é não cairmos desse amor. É nós continuarmos amando, fazendo com que esse amor amadureça e seja cada vez mais forte e mais intenso dentro de nós. Porque a verdade que Jesus sempre confrontou os seus discípulos é que ele nunca forçou as pessoas a segui-lo. E aqui eu acho que a gente chega talvez na parte mais decisiva de toda essa nossa conversa e investigação a respeito da presença de Jesus. Na verdade, Cristo voluntariamente deixou as pessoas irem. Jesus, ele nunca esperou que todos o seguissem, pois ele procurava e continua procurando encontrar os corações das pessoas. Aquelas pessoas que passam a desejar e amar a sua presença. É claro que Jesus, ele é muito paciente em relação às nossas deficiências, em relação às nossas falhas, mas ele não quer que as pessoas o sigam por dever. Ele quer ser o amor da sua noiva. E como qualquer noivo que se prepara para um casamento, ele deseja que a sua noiva esteja somente interessada no seu coração. Não naquilo que ele pode fazer, não naquilo que é certo ou errado. Mas um noivo, ele sempre vai desejar o amor. Mateus capítulo 13, versículo 44 diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. Então, cheio de alegria, ele foi, vendeu tudo o que ele tinha e ele comprou aquele campo. As pessoas, se nós não enxergarmos a Jesus como o nosso amado,
e como nosso belo tesouro, muito mais desejável do que qualquer outro. Elas, as pessoas ou nós, não poderemos suportar os nossos processos de crescimento. E certamente nós não venderemos tudo aquilo que nós temos com alegria e com amor. Então, igreja, tudo, absolutamente tudo, vai voltar para o nosso amor com Jesus. As coisas que nós estamos passando hoje, as coisas que você está passando hoje, as suas dificuldades, as suas lutas, as suas crises, as suas faltas de resposta, tudo vai voltar para o teu amor a Jesus. Porque quando faltarem as respostas, porque quando as coisas não estiverem bem, a única coisa que pode sustentar um relacionamento e a única coisa que vai sustentar o teu relacionamento profundo com Deus é o teu amor. E se nós não o amamos, vai ser impossível para nós. Eu digo isso porque muitas vezes nós estamos tentando aproximar as pessoas desse lugar, da igreja. Nós estamos tentando aproximar as pessoas desse lugar de servi-lo. Mas primeiro, tanto para fazer parte deste lugar, quanto para servi-lo, nós precisamos o amar. Senão vai ser pesado para nós. Não vai fazer sentido. Talvez algumas coisas podem até soar para nós como cobranças. E soarão. Se para nós aquilo que nós estamos fazendo não ficar na conta do amor. E eu creio que esse é o momento onde o Senhor, Ele abre diante dos nossos olhos toda essa experiência de amor que Ele ofereceu e que continuou por nós, para que a gente o enxergue dessa maneira, como um Deus que deixou tudo, que abandonou tudo, que trocou tudo, porque Ele nos ama. Mas como é um relacionamento, nós também vamos precisar encontrar esse amor dentro dos nossos corações. Amém? Antes de nós fazermos qualquer coisa para o Senhor, nós precisamos encontrar esse amor dentro dos nossos corações. Essa bomba de amor precisa explodir dentro de nós. E eu te pergunto para nós, podemos orar nessa hora. Essa bomba de amor já explodiu dentro do teu coração? Ou Jesus, para você, é alguém que você conhece, porque tantas pessoas estão falando dele? Porque talvez os teus pais o servem há muito tempo. Porque talvez os teus filhos tiveram uma experiência que mudaram as suas vidas e eles estão diferentes na tua casa. Talvez porque alguém da tua família teve uma experiência com esse amor e isso fez com que os teus olhos de repente se abrissem para que você prestasse atenção nisso que está acontecendo com essa pessoa. Mas assim como Jesus fez com todos os discípulos, abrindo a pergunta, mas fez com que aquilo se tornasse algo pessoal, para que cada um pudesse responder. Eu creio que Ele quer fazer isso conosco, mais uma vez. Se Jesus estivesse aqui agora, de uma forma visível, porque em espírito Ele está, e Ele fizesse essa pergunta para você, a parte de tudo aquilo que você já ouviu falar sobre mim, todas as coisas que até mesmo você está fazendo por mim, as suas escolhas, renúncias,
eu, Jesus, faço essa pergunta diretamente para você nessa noite. Quem eu sou para você? Quem eu sou para você? Feche os teus olhos. Deixa essa pergunta encontrar o teu coração nessa hora. Se imagine agora nesse lugar solitário com Jesus, com a sua presença. E essa pergunta chegou agora ao teu coração. Jesus falou isso para você. Quem eu sou para você? O que você disse para mim nessa noite que eu sou para você? Talvez vai ser difícil você responder na hora essa pergunta para Jesus. Eu creio que para muitos, alguns fatos chegarão antes dessa resposta na sua mente, no seu coração. Você vai lembrar de coisas que você ouviu falar ou de situações que você está vivendo. Mas é uma pergunta íntima de um Deus que é pessoal e que Ele se faz presente. Deus Emanuel pergunta isso para você nessa noite. Quem eu sou para você? Porque essa bomba de amor só vai explodir dentro dos nossos corações o dia que nós lidarmos com essa pergunta. E nós respondermos para o Senhor aquilo que está no nosso coração, porque pode ser algo que você tem medo de falar para o Senhor, porque não seria talvez a resposta que Ele espera que saia do teu coração, mas Ele conhece o teu coração. O Senhor, Ele não se assusta com as tuas respostas, porque Ele já as conhece. Mas nós precisamos iniciar essa nossa conversa pessoal com Ele. Eu creio que isso vai ser o início para muitos que estão aqui nessa noite. Talvez pelo ambiente, pela distração deste lugar, você não conseguirá fazer isso nessa hora. Mas eu vou orar para que o Espírito Santo de Deus, Ele continue fazendo essa pergunta para você, insistentemente, até que você pare para responder essa pergunta que Ele está trazendo ao seu coração. Quem eu, Jesus, sou para você? E eu queria te encorajar a você lidar com essa pergunta e você responder isso para o Senhor, porque daí vai iniciar uma conversa pessoal tua com Jesus, talvez pela primeira vez. Mas talvez não vai ser a primeira vez, mas vai ser o início de algo novo, que Jesus está mostrando também para nós, que nós precisamos voltar a este lugar do primeiro amor, para que esse amor, uma vez restaurado, ele comece a crescer de novo e alcançar um nível maior do que já foi nas nossas vidas. Pedir para você ficar em pé. Oh, Jesus. Tudo que eu quero está em Ti, toda a minha vida